3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente, mais um episódio, mais um estudo, mais uma conversa dessa nossa série Game Over. Estamos conversando sobre o Apocalipse, entendendo um pouquinho melhor sobre esse livro tão interessante, tão revelador, tão informativo, tão bonito, né, Mayara Costa? Tão, É. né? Sim. Você tá bem? Eu tô. Tudo certo? Tudo certo. Bronzeado, Um pouquinho. né? Eu Você também. tá O pessoal bem. que tá assistindo aí no vídeo já viu que deu uma Percebeu que deu uma escurecida aqui, escurecida. né? Isaac Rezende, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. O Isaac Tô bronzeado também. o Isaac deve estar assim, Acho difícil, bronzeado. Isaac bronzeado. Não sei. Branco do jeito que ele é. Não, mas pega uma cor, pega uma cor. A gente já começa 2019 aí, né? Gravando esse episódio de cores diferentes. Cores diferentes, né? Bicolor. Bicolor, É. né? Um coração renovado também, uma mente aí descansada para mais um ano, com certeza de muitas gravações, muitas conversas e aprendizados. A Terra é Nossa. Me remeteu a um título de uma novela, Uma um novela aí, seriado foi. que marcou muito a minha infância. Terra A Nostra. Terra Nostra, É. não é? E aí, o que a gente vai estudar nesse episódio de número 5? O título do nosso guia de estudo é Os Sete Selos. Mas o que é que esse título aqui do Contra a Cultura tem a ver com os selos de Apocalipse, capítulo 6, hein? A Terra é Nossa, Isaac Rezende. Sim, Bia, então para dar aquela recapturada, né, aquela relembrada então e fazer sentido no texto, lê pra gente o capítulo 5 de Apocalipse, versos 9 e 10, e aí vai fazer sentido, porque é extremamente importante a gente entender que o capítulo 6 nada mais vai ser do que a resolução do capítulo 5. Uma Os dois estão continuação. completamente ligados. Sim. Então, Então 9 a capítulo 5, 9 e 10. 9 e 10. Diz o seguinte, aqui em Apocalipse 5, 9 e 10. E entoavam um cântico novo com essas palavras. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. A versão da revista atualizada, né, da Ferreira de Almeida, ela não usa a palavra comprar, ela usa a palavra redimir, né? Tu nos redimiste com o teu sangue. A expressão redimir, ela é muito presente no Antigo Testamento e ela trata de tanto pessoas como terras e posses, né? Então, por exemplo, quando você tinha ali alguém que toda a família da pessoa morria tal, e ficava, por exemplo, uma mulher, como é o caso lá da história de Ruth, né? Aí um parente próximo podia redimir as terras daquela família e dá-la, né, de volta à família. Então, tem muito presente essa ideia de redenção. Escravos também eram redimidos, né? Ou seja, eram comprados de volta. Por exemplo, você tinha alguém que se endividava nos tempos lá de Israel, né? E aí, para pagar aquela dívida, ele se entregava como escravo para a pessoa a quem ele devia, né? Aí algum parente, alguma pessoa podia ir lá e pagar o preço da dívida que aquela pessoa tinha e ela era liberada da escravidão, ou seja, ela era redimida, né? Então, aqui no contexto de Apocalipse, qual que é a ideia? A ideia visual aqui, essa linguagem visual, é de que o planeta Terra ele tem uma escritura, digamos assim. Né? Sim. E essa escritura dá direito a quem a possui de dominar a Terra. E quando a gente estuda lá Gênesis, a gente vai perceber que Adão e Eva receberam de Deus essa escritura, certo? Eles foram criados para serem os gerentes, né, ali, os administradores do planeta Terra, mas quando Satanás veio e enganou Adão e Eva, eles cederam a posse da terra, digamos assim, a responsabilidade da terra para Satanás. Então a ideia aqui que João está colocando no capítulo 5, na sua visão, é de que a única pessoa que poderia de fato recomprar ou retomar a posse, redimir a posse do planeta Terra, era o Cordeiro, né? E comprou com seu próprio sangue. Essa que é a ideia aqui, ele nos redimiu com seu próprio sangue. Então, a partir de agora, Jesus ele tem o direito, a autoridade para poder ir quebrando os selos. E o que são selos num material de posse? Os selos são os identificadores
que mostram quem é o proprietário de fato daquele negócio, né? Então agora Jesus, o Cordeiro, ele vai começar a quebrar os selos para poder mostrar o conteúdo de posse do planeta Terra. Só que aí, no capítulo 6, que é o que a gente vai estudar hoje, cada selo tem um significado e um evento histórico acontecendo para a gente poder ter esperança naquilo que vai acontecendo no decorrer da história e ver que Deus está no controle de tudo, né? Muito bem, muito bem. O Isaac já colocou aqui que o capítulo 6 é uma continuação aí do capítulo 5, então é legal você, inclusive, relembrar, né? Então, volta ali no capítulo 5, dá uma lida, aí você lê o capítulo 6 para lembrar dessa conexão aí. É importante para você entender o que a gente vai estudar hoje. Bom, aqui no capítulo 6, vamos lendo, né? Que daí eu acho que a gente vai conversando. Diz aqui na minha versão da Bíblia, Nova Versão Transformadora. A Maiara está com uma outra versão aqui da... Eu acho que é RA essa aqui. Almeida Revista e Atualizada, né? Tá. Bíblia de Estudo Andrews. Muito bem. Bom, enquanto eu observava, João dizendo, o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão, venha. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saía batalhando para conquistar vitórias. Esse é o primeiro selo aí em que João evidenciou, né? Então ele evidenciou um cavalo branco carregando um arco e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa. A gente só tem que lembrar, né? Nunca esquecer que como João estava recebendo revelações, né, da parte de Deus, pode ser que nessas revelações que ele recebeu de Deus tenha muita coisa que era talvez desconhecida, né? Uhum. Mas a forma de Deus comunicar isso para ele era por meio de coisas que ele conhecia. Então ele vai descrever o que ele está vendo por meio das coisas que ele conhecia. Diante do repertório social, Sim. cultural que ele tinha. Então, para nós, a gente olha assim pro texto, às vezes é difícil entender o que isso aí tá querendo dizer, porque não faz parte do nosso contexto, né? Cavalo, cavaleiro, cavalo branco, cavalo, né? As outras cores que, conforme nós Sim. vamos continuar lendo aí. Mas é sempre importante lembrar que o Antigo Testamento, ele é a chave, né, interpretativa para os textos que estão, conforme estão descritos no Apocalipse. E Só assim, um adendo aqui, sim, para a Maiara continuar. Veja, Apocalipse é um livro que tem um objetivo muito específico. Dar esperança para uma igreja que vai passar por muita tribulação até Jesus voltar. Exato. Certo? Então, o grande objetivo de Apocalipse é esse. Dar esperança, conforto e certeza de salvação para a igreja. Então, se a linguagem vai ser muito complicada, cheia de coisas que a igreja não vai entender, como a igreja vai ter esperança? exato. Então, para o público de João, que é o público original, veja, João está escrevendo para pessoas da época dele, e claro que isso vai ter aplicações para nós, mas primariamente é para o público dele. Então, o público dele, ao ler as cartas de João sobre o Apocalipse, eles estão entendendo tudo que João está falando. Exatamente. Para eles faz muito sentido. Tem lógica, tem Vai lá. nexo. É isso que o Isaac tá dizendo aí. Então, assim, é interessante o Apocalipse, né? Porque ele não tem citações do Antigo Testamento. Você não vai encontrar citações, por exemplo, como você encontra nos evangelhos ou nas cartas. Mas você vai encontrar as alusões, né? E as alusões, elas são, de certa forma, mais poderosas do que as citações. Faz muito mais sentido, né? O desenho, né? Que está sendo pintado ali para explicar para eles, esclarecer algumas dúvidas e trazer esperança, como Isaac disse, né? Então a gente precisa entender o que representa o cavalo, né? Os cavaleiros dentro do contexto do Antigo Testamento, porque isso fica claro para eles e fica claro para nós também. Inclusive, o Apocalipse é um livro que fala muito sobre... faz alusão à guerra, a militarismo, né? Um lance meio de combate, de conflito e tal, que é um cenário Sim. criado, inclusive, didaticamente para a gente entender. Ou o povo da época, que fazia muito mais sentido para eles, né? Sim. Que era essa questão de guerra, de armas, de fogo, enfim, fogo não, porque não existia fogo ainda, assim, armas de fogo na época. Mas, enfim, é bacana vocês falarem isso, porque isso abre a nossa cabeça para outras interpretações. Por exemplo, a Apocalipse fala também ou a Bíblia em geral, de cereais, por exemplo, festa das primícias e tudo que acontecia, mas isso volta
Volta. também no Apocalipse, Volta. entendeu? Como figuras de linguagem, Para né? poder explicar, né, por meio dessas figuras de linguagem, algumas dificuldades que ainda sobreviriam, né? Muito bem, esse foi... Bianca. Oi. Olha só, como a Mayara falou aí, essa linguagem no Antigo Testamento está muito presente, né? Então, para a gente entender esse contexto dos 7 selos, vale a gente ler aqui Levíticos capítulo 26, Massa. dos versos 21 até o 26. Por quê? Porque existe na literatura do Antigo Testamento a linguagem da aliança, que ela percorre todo o Antigo Testamento até ser cumprida em Cristo, né? E a linguagem da aliança ela é muito trabalhada dentro dos contextos de bênção e maldição, né? Sim. Lá em Deuteronômio você vê, se vocês forem fiéis às minhas palavras, obedecerem os meus estatutos, vocês serão abençoados, vão prosperar, vai ter leite, pão e mel, abundante o tempo todo. Agora, se vocês desobedecerem, a coisa vai ficar feia para vocês, né? Porque eu estou tentando proteger vocês. E se vocês não quiserem, enfim, as consequências vão ser lógicas, né? E aqui em Levíticos 21, Levíticos 26, verso 21, está muito associado a essa linguagem que a gente vai ver agora nos 7 selos. Diz assim, eu vou ler aqui a nova versão revista atualizada da João Ferreira de Almeida. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes mais. Olha que interessante aqui, né? O contexto de pragas no número 7, né? Segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, os quais vos desfilharão. Parece ou seja, acabarão bestas vossos aqui, né? filhos. Olha, feras do campo, bestas, animais selvagens, bem similar aí com o que a gente vê em Apocalipse, né? E acabarão com o vosso gado e vos reduzirão aos poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Verso 23, se ainda com isso vocês não corrigirem e não se voltarem para mim, e andarem contrariamente aos meus caminhos, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e serei entregues nas mãos dos inimigos. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres vão cozinhar o pão num só forno, e vão entregar por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Ou seja, né, tá falando aqui que a fome vai ser tão grande que 10 mulheres juntando tudo de trigo que elas têm vão conseguir cozinhar um pão no forno, né? Então veja, o que ele está falando aqui é uma sequência lógica que acontece dentro do lance da maldição. As bestas, a guerra, a fome e, consequentemente, a morte, né? A pestilência. Sim. Então, essa linguagem vai ser muito usada agora no abrir desses 7 selos. Por causa dessa grande linguagem que ele está falando, desse castigo de 7 vezes, né? Só Então, o que a gente... Oi. um adendo também, é que nós encontramos aqui nesse texto de Levítico um idiomatismo, né? Uma expressão idiomática, né? Não é que Deus estaria fazendo aquilo porque estava se sentindo contrariado, né? Quando a gente encontra na Bíblia assim, uma linguagem tão direta como se fosse Deus que estivesse infligindo mal a outro alguém, na verdade ele está só permitindo, né, que as pessoas colham os resultados das suas escolhas, né? É uma permissão divina. Deus permitiria que as coisas acontecessem, né? Porque essa era a aliança que ele tinha, né? Se eles permanecessem debaixo da fidelidade de Deus, eles estariam seguros. Mas quando a gente sai debaixo dessa fidelidade e tenta viver por nós mesmos, aí vem as consequências, né? E aí Deus permite que essas consequências venham, né? Pode continuar, Isaac. Então, o que a gente vai perceber agora na abertura dos 7 selos é o contexto seguinte. O evangelho vai começar a ser pregado, e a gente já observa isso no primeiro selo. A ideia aqui de um cavalo branco, e o texto diz, né, de um cavaleiro que sai com um arco e com uma espada e a coroa ali, né? Ele não tem espada, né? Só o arco. O cavaleiro sai com um arco e uma coroa, e diz aqui no meu texto, vencendo e para vencer. A grande ideia aqui do cavalo branco é do evangelho começando a ser pregado. Então veja, até a cruz, você tem ali o trabalho do Espírito Santo de forma muito velada, né? Muito tímido ali, porque de fato a terra está sob domínio de Satanás, né? Só que a partir da cruz, a gente vê então a pregação do evangelho sendo espalhada de uma forma muito assombrosa. Então, a gente já conectou aqui nos episódios passados, né, o evento do Pentecostes com a abertura do selo, né? Sim. Do primeiro selo. Então, a partir do Pentecostes, ou seja, logo após a cruz, o que vai acontecer? A pregação do evangelho vai... E aí você já começa a ler ali em Atos 5.000, 3.000 batizados, não sei quantos mil, e o evangelho começa a espalhar, assim, muitas pessoas vão se voltando para Jesus, né? Vão aceitando a mensagem da salvação. Então, a ideia aqui desse primeiro selo é isso, é de que o evangelho está disponível de uma forma muito ampla, muito
muito avassaladora e ela vai para todos os cantos da terra agora para poder ir conquistando e vencendo o pecado na vida das pessoas, né? É nesse aspecto que o primeiro selo se liga, né, à primeira igreja, né? Tradicionalmente os protestantes entendem assim, né? Como Sim. se os 7 selos fosse uma ampliação daquilo que João havia recebido na visão das igrejas, né? Como as 7 a gente igrejas... não vai ter tempo de de tratar discorrer, aqui, mas vale a sim. pena a galera aí, né, Mayara? Lê o primeiro selo, vai lá e lê a primeira igreja. Sim. Lê o segundo selo, vai lá e vai tentando Olha. traçar aí os paralelos. Você vai encontrar muita coisa interessante, muita coisa curiosa. Sim, porque Lê, relê. Porque aí, conforme a revelação vai sendo dada, maiores detalhes também vão sendo dados, mostrando que a revelação de Deus, ela vem de forma progressiva, né? Deus não joga tudo Sim. de uma vez em cima da gente, né? A primeira igreja é a igreja de Éfeso, né? Sim. Então, bacana essa conexão. Bom, então aqui a gente viu o primeiro Segundo selo. Foi um cavalo branco com um arco e uma coroa. Lembrando que cavalo branco e arco, né, no Antigo Testamento é um símbolo de Deus, né? O segundo selo, versículo 4. Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda a parte. Pois é, né? Você vê que o cavalo já muda de cor, né? Já de É branco já importante foi para frisar vermelho. aqui, né? É importante frisar porque nas traduções a gente perde algumas características importantes do texto original, né? Uhum. Porque na sua pode dar a entender de que o cavaleiro está matando as pessoas, Exato. certo? Sim. Mas no texto aqui da revista atualizada diz assim: ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Sim, É não, isso não mesmo. foi o cavaleiro que matou as Não, não. pessoas. A ideia que é puramente simbólica, de que o cavaleiro ele está matando a paz, digamos assim, né? Ele usa a espada para matar a paz, e aí os seres humanos começam a se atacar uns aos outros, a se matar. E é bem interessante essa coisa porque, né, não só para eles naquela época, mas hoje pra gente o vermelho simboliza o sangue, né? Sim. Pode simbolar paixão, volúpia, né? Amor, essa coisa toda, mas também significa sangue, aquela coisa vermelha Isso do aqui sangue. começa a representar já o momento em que o evangelho começa a ser rejeitado. Exato. Então, o capítulo 5 que a gente leu de Apocalipse mostra essa questão de reverência, adoração a Deus e tal. E o capítulo 6 já mostra assim, ó, o que acontece se você desobedecer, se você não me adorar, se você não se curvar, né? Se você não tiver um contato comigo. Seria a diferença do capítulo 5 para o 6 seria essa, né? De que aqui, por exemplo, a gente já vê o que está acontecendo com a rejeição desse evangelho, do que você primeiro vê selo. que o evangelho, primeiramente, é recebido de coração, de braços abertos, pessoas se convertem, né? Mas você percebe que conforme o tempo vai passando, o evangelho vai perdendo a expressividade. Exatamente. Começa a ser rejeitado, né? Bom, já mudou de cor, já aconteceu aqui a matança em toda parte, né? Por conta, não que o cavaleiro matou, mas que as pessoas, como a paz foi retirada, eles se mataram. E que são duas coisas, né? Quando você não tem o evangelho, você se torna alguém violento, você se torna alguém oposto a Deus, né? E ao seu semelhante. Mas também a ideia de que o evangelho causa em muitas pessoas essa oposição, né? Sim. De que as pessoas querem atacar, querem matar aqueles que estão pregando. O evangelho causa essa Então, essa e oposição como das pessoas. o evangelho é o único que pode trazer a verdadeira paz, se esse evangelho é rejeitado, Já não era. existe paz, só existe conflito, confusão, guerra. E aí, na sequência, vem o terceiro selo, que diz o seguinte Verso aqui, 5. no versículo 5. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer, venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Aí, já mudou de cor. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz dentre os quatro seres vivos dizer, uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada, olha a figura de linguagem, né? Uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, que é um denário, né? Mas não desperdice o azeite nem o vinho. Aqui ele tá pegando elementos que eram comuns do dia a dia das pessoas. Legal Então, que a pessoa já traduziu aí para salário de um dia, né? sim, que um denário é um salário de um dia e a quantidade de cevada que está descrita aí era a quantidade suficiente Pra uma família. Para uma família. Então, pelo que está dando a entender aqui o texto, ele está dizendo que chegariam momentos tão complicados, difíceis, que haveria escassez. Ou seja, um denário não sustentaria uma família, sustentaria uma pessoa só.
Isso, a ideia é que o salário de um dia ele conseguiria sustentar uma família tranquilamente, né? Com trigo, com Sim. outras coisas. Só que o detalhe é que cevada é um alimento de pobre, né? Digamos assim. Sim. Era usado para alimentar animais, assim. Ou seja, vocês não vão mais conseguir comer coisa boa, assim. Vocês vão ter que comer coisa muito restrita, assim, porque. Enfim, a ideia é que de uma escassez muito grande, e aí Aham. remete muito àquela linguagem lá que eu li de Levíticos 26, né? De que 10 mulheres não vão conseguir trigo suficiente para poder fazer um pão. Aqui, também tem muita gente que pode entender num segundo sentido, né? No sentido de, provavelmente, pode ser que essa escassez represente também a escassez da palavra, né? Porque se como a você gente tá vindo nessa rejeita o sequência do evangelho... evangelho, né? Exatamente. O quarto selo, então, versículo 8. Só um detalhe, rapidinho antes de você ir. Isso que a Mayara falou é importante, porque a gente está vindo nessa linguagem justamente da pregação do evangelho. É Exatamente. isso que os selos estão dizendo. E é muito importante isso, porque se falta a palavra, mas ao mesmo tempo ele diz assim: não danifiqueis ou não desperdiceis o azeite e o vinho, né? A ideia do azeite na Bíblia sempre foi do Espírito Santo, né? Sim. Da unção do Espírito ali. E o vinho da salvação, né? O próprio sangue de Cristo ali, né? Sim. Então a ideia de que mesmo diante de uma escassez da palavra, a salvação está disponível e o Espírito Santo está disponível para aqueles que ainda legal. querem de fato, né? Versículo 8. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome e pela doença, e por meio de animais selvagens, ligando com o que a gente leu em Levíticos, lá de Levíticos, né? Levíticos, exatamente. Aham. Diga, Isaac. E aí é impressionante aqui, né? Aqui ele fala amarelo, o senhor falou amarelo, né? Aham. Mas a linguagem original aqui do grego é literalmente aquela cor que um cadáver tem, né? um Quando tá em apático, decomposição Apático, né? Um já. apático, né? Meio É como pálido. se fosse um cavalo daquele do Game of Thrones, né? Do Walking Dead lá. Já é um cavalo meio zumbi, né? Porque aqui é para representar de fato a morte. Então, rejeição do evangelho, no fim das contas, leva à morte. Seja de que forma for, né? Aqui, morte mesmo, assim. Não só morte em nossos pecados, como Paulo diz lá, né? Morte Mas eterna. a morte eterna, no fim das contas, se a pessoa não se arrepender de fato. Exato. Então, esses 4 cavalos, usando essa linguagem da aliança, é para dizer o seguinte: olha, aceitar o evangelho é ter vida, rejeitar o evangelho, no fim das contas, é ter morte. Por isso que João usou essa linguagem dos cavalos e dos cavaleiros, porque essa não é uma novidade. Ezequiel já tinha feito isso também, para descrever como se fossem juízos divinos, né? Avisos divinos. Então, ele está mostrando aqui que se o povo continuar se afastando de Deus, né? Se afastando do evangelho, o final não será bom. Né? O final dessa Exato. história não será boa. A gente vê aqui uma Vamos escassez. correr pra gente? Vamos lá. A gente vê Sim. aqui no quarto selo uma fome, depois a gente vê aqui uma escassez, uma fome e tal. No quinto, a gente vê aqui essa questão da consequência dessa fome, que é o quê? Essa escassez. Que é uma morte que a gente pode até colocar espiritual, né? Inclusive, a igreja teve isso também durante um bom tempo, né? A escassez da Sim. palavra. Sim. E foi um A caos, Bíblia né? não estava disponível para pouquíssimas pessoas, né? Os Exatamente. selos estão mostrando exatamente como é que essa decadência foi acontecendo. Bom, quinto selo. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que descansassem mais um pouco até que se completassem o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Aqui pode ter uma má interpretação De imortalidade, de da imortalidade alma, tudo, da mas alma, não é esse o objetivo do texto. O texto ele está fazendo aqui uma rememoração de mártires, né, de pessoas que haviam sido mortas por causa da palavra de Deus, por causa do evangelho, por causa da sua fidelidade e amor a Cristo, né? Então aqui o texto ele está apenas mostrando que antes de Deus vingar, digamos assim, né, todo esse sangue que foi derramado, né, por conta dele, ainda algumas coisas precisavam acontecer, ainda outras pessoas seriam martirizadas por conta de Cristo. Então, assim, o texto parece dar a entender, nos mostrar que haverá sim um momento em que Deus irá vindicar tudo isso, irá vingar tudo isso, mas o tempo pertence a ele.
né? O tempo está em poder dele. E aqui o contexto é que isso está acontecendo na Terra e não no céu. Esses mártires, eles não estão no céu, Sim, sim. né? Exatamente. Porque Eles estão aqui. a ideia do altar aqui é onde o sacrifício é feito, né? É o altar de Exato. sacrifício, A exatamente. cruz. A cruz. Então, aqui são pessoas, são almas, no sentido indivisível, de unidades de pessoas, que estão debaixo da cruz, ali rogando, falou assim, olha a injustiça que está sendo feita conosco, né? E você vê muito essa linguagem lá na Quinta Igreja, né? E Jesus, ele fala assim, olha, da mesma forma como eu sofri, vocês também vão sofrer, mas calma, porque a minha morte é definitiva, né? Ela paga o preço de uma vez por todas e eu vou restaurar todas as coisas, eu vou me vingar. Então, aqui é uma mensagem de que, apesar de toda a dificuldade e sofrimento dos mártires, através de todo o tempo, né? Da pregação do evangelho, Jesus ele ressuscitaria todos no fim dos tempos e ele ia resolver o problema de uma vez por todas. Né? Sexto selo, versículo 12 do capítulo 6. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então, as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Isso aqui tem uma ligação com Mateus capítulo 24, verso 7 e verso 29. São palavras que Jesus disse, né, antes da sua morte, da sua, né, ressurreição, dizendo que esses eventos seriam eventos que antecederiam o seu regresso, o seu retorno. Então aqui a gente encontra, né, alguns eventos importantes aqui. É interessante porque até agora, os 5 selos que a gente viu, eles possuem uma linguagem figurada muito forte que corresponde a todo o livro de Apocalipse que é figurado, né? Mas aqui, principalmente a teologia adventista tende a interpretar de forma literal e histórica esses eventos, saindo um pouco, né, do padrão aqui, porque parece que a linguagem grega ela dá a entender bastante que é uma coisa meio literal. Sim. Embora ela use essa linguagem figurada, né, de como saco, ou como sangue, ou como não sei o que lá, mas quando ela se refere aos eventos, aos astros, aos itens específicos, as palavras gregas dão a ideia de literalidade. Sim. Né? Sim. E aí, comparando ao que Jesus falou lá atrás, essa ideia dos eventos que iriam acontecer, a gente tem essa suposição de que são eventos literais. E você tem ao longo da história aí vários desses eventos que vão sendo colecionados, né? Para dar certeza de que Deus está se movendo ali na história, ele está no controle de tudo. Mas quando você faz o paralelo lá com Mateus 24, né? O que a gente precisa entender é o seguinte: Jesus não está falando para você ficar pegando cada evento que acontece e se preparando por causa deles. Né? No sentido, tipo assim, não, aconteceu um terremoto, então agora vamos preparar. Aí passou, aí você se acostuma. É só Então, para lembrar. Assim, olha, daqui até minha volta, vai a terra acontecer. vai se sacudir, vai acontecer muita coisa. Só que Jesus ele diz lá assim, ó, vede que ainda não é o fim. Né? Para ele, o fim é a pregação do evangelho a todos os povos, então sinal do Filho do Homem, ou seja, a própria volta de Jesus. Exato. Então o que ele está falando aqui? Olha, isso tudo vai acontecer e é para você se preparar diariamente. Então quando você for vendo a confirmação desses eventos ao longo da história, isso é só para você ter certeza que você está no caminho certo, mas você continua se preparando, continue firme no relacionamento com Deus, que tudo vai dar certo. Então, a minha maior preocupação hoje não tem que ser se a lua já ficou vermelha ou se o céu já ficou escuro, mas a minha maior preocupação é se eu estou pregando o evangelho conforme Cristo pediu. Muito bem, final de mais um Bia, Contra a Cultura, diga-lhes. Só termina de ler aí, porque aí vai deixar a deixa pro próximo episódio. E aí Deixa. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Quem será? Quem consegue ficar de pé? Quem O negócio tá consegue feio ficar aqui, de né? pé? Exatamente. Então veja, esses 6 selos que trouxeram até agora pra gente, é o que vai acontecer com os ímpios que rejeitam o evangelho, certo? Então a gente termina aqui o 6º selo, e agora vai acontecer um interlúdio, porque o capítulo 7, que a gente vai estudar no próximo episódio, vai responder a essa pergunta. E os ímpios agora estão clamando, quem é que pode lidar com a ira do Cordeiro e ficar de pé na frente dele naquele grande dia de fúria? Então,
recebendo tudo que aconteceu nessas pragas e nessas pestilências dos 6 selos, agora eles fazem essa pergunta: quem é que consegue? E o capítulo 7 vai responder pra gente quem é que consegue ficar de pé diante do Cordeiro. Cenas para o próximo episódio do Contra a Cultura. A gente te espera na semana que vem, com certeza, pra gente saber quem será que vai aguentar tudo isso. A gente te convida e, é claro, sempre é um prazer ter você aqui para conversar com a gente. Isaac, valeu, até semana que vem. Valeu, gente. Maiara, Valeu. valeu, até semana que vem. Um beijo para você que nos acompanha, até semana que vem.